Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Isabelle Cavanhaque Vustro, sou aluna de Energia na Agricultura e hoje trago para vocês este vídeo referente à força eletromotriz por efeito piezoelétrico, aspectos físicos, técnicos e econômicos. O que é piezoeletricidade? O termo piezoelétrico vem do grego piesin, do qual significa prensar ou esmagar. Isso pode ser obtido quando é exercida uma pressão mecânica em um cristal. Assim é verificada a produção de força eletromotriz em um capacitor. Uma breve história sobre o efeito piezoelétrico foi que o primeiro cristal descoberto com esse efeito foi a turmalina, em que ela era utilizada para gerar energia por efeito térmico. Porém, em 1880 foi descoberto pelos irmãos Pierre e Jacques Curie que a turmalina poderia gerar eletricidade através da exposição a uma pressão mecânica externa ao cristal. Depois de algum tempo, esse efeito foi visto em quartzo e topázio. Em 1916, na Primeira Guerra Mundial, Paul Levigan utilizou desse efeito para construir um sonar para a Marinha Francesa, movido a piezoeletricidade. No passado recente, foi muito usado como picape de toca-discos. Os primeiros fonógrafos eletrônicos usavam o cristal piezoelétrico para a captação, mas não ofereciam um som linear, apenas com distorções. Porém, em 1950 foram desenvolvidos cartuchos de cerâmica que eram mais sensíveis ao som, oferecendo menos distorções e maior complacência. Em 1981, Gerald Binning, Henry Rohr, Christoph Gerber e Edmund Weibel criaram uma nova tecnologia de aplicação dos piezomotores, com a invenção do microscópio de corrente de tunelamento. Eles combinaram 3 piezomotores de tal forma que uma pequena agulha pudesse ser deslocada nas direções x, y e z. A ideia era obter informações sobre uma superfície de um objeto da mesma forma como um cego enxerga a superfície de um objeto tateando ele com o dedo. E atualmente pode ser visto a utilização desse efeito em acendedores de isqueiro, fogões, em microfones, alarmes antifurto, medidores de pressão, medidores de vibração de turbinas e acelerômetros, entre muitas outras aplicações. Quando o cristal ele não é encontrado na natureza, é possível a utilização de produtos industriais, como cristais industrializados e cerâmicas como titanato de bário. Aqui pode ser visto a turmalina, o quartzo, o topázio, todos naturais, e a cerâmica de titânio de bário, que é industrializada, como já foi dito. O funcionamento do efeito piezoelétrico é possível apenas em cristais que não possuem centro de simetria. Assim, no momento em que é exercida a pressão, há o surgimento de cargas elétricas provocadas pelas deformações nas superfícies do material, em que é relacionado com pequenos deslocamentos que os íons são obrigados a realizar na estrutura cristalina, fazendo assim com que ocorra uma polarização de cargas no cristal. Na imagem é possível ver a célula neutra do cristal. Na segunda imagem, possui uma pressão vindo de cima e de baixo, onde tem cargas negativas embaixo e cargas positivas. Na terceira imagem, a pressão está vindo de outra direção e é possível ver essa polarização de cargas, em que as cargas positivas foram para a direção de cima e as cargas negativas para baixo. Esse efeito ele pode ocorrer diretamente ou indiretamente. O direto é a transformação de energia mecânica em energia elétrica, quando há o deslocamento das posições dos íons, como por exemplo acendedores de fogão. E o indireto é a transformação de energia elétrica em uma onda mecânica, quando é aplicada uma diferença de potencial no cristal. Essa onda mecânica provoca um som, que geralmente é aplicado em sirenes. O cristal, uma vez deformado, deve voltar à sua condição inicial, assim entre as suas propriedades elásticas, em que a pressão externa exercida deve ser menor do que seu limite de elasticidade. Assim, ele tem a capacidade de retornar à sua conformação inicial. Os materiais piezoelétricos produzem forças eletromotrizes de elevado valor, dependendo do seu volume. Porém, essa força só se manifesta durante a ocorrência do choque mecânico, e a ocorrência é de pequeno valor. Na primeira imagem, é possível ver
a pressão sendo corrida no cristal e tendo essa força no capacitor. Na segunda imagem, a fonte sonora no capacitor. É possível também ter modelos matemáticos, como a lei de Biot-Savart, em que o μ é a permeabilidade magnética do meio, o I é a corrente elétrica medida em amperes, o dL é o vetor diferencial e comprimento do elemento da corrente, o R com circunflexo é o vetor unitário que dá a direção e o sentido do vetor que liga o elemento de corrente até o ponto onde se quer calcular o campo. O R é o vetor que liga o elemento de corrente até o ponto onde se quer calcular o campo. Possui também a lei de Faraday, em que E é o campo elétrico induzido, ds é o elemento infinitesimal do circuito e a fração é a variação do fluxo magnético. Possui também a lei de Gauss, onde o E é o campo elétrico, o T a superfície, o que é T, a carga elétrica envolvida por T, o ρ, a densidade volumétrica da carga, e o ε0, a permissividade elétrica do vácuo. E também a lei de Ampère. Também possui outras leis e teorias que foram criados conforme o tempo. Nas novas utilizações desse efeito piezoelétrico, possui trabalhos que vislumbram a utilidade da energia criada por esse efeito. Pode-se ver o trabalho de Heller, 2019, Uso para geração de energia limpa, em que o projeto consiste na pavimentação com transdutores piezoelétricos em estradas muito movimentadas. Assim, seria promovida a tensão necessária para a geração de energia para o uso da iluminação local e sistemas tecnológicos. Os transdutores piezoelétricos são uma tecnologia barata, porém têm baixa eficiência na transformação de energia, sendo que também não é conhecido seu comportamento, durabilidade e manutenção no sistema. Também possui carregadores celulares, que estão sendo criados. Pela pressão que é exercida na tela do celular, ele realiza o efeito piezoelétrico, e assim ele é carregado. Também na medicina há um marca-passo, que, nas movimentações dos pulmões, por causa da respiração, irá fornecer energia para o marca-passo. Ele serve para regular os batimentos cardíacos. Já nos aspectos econômicos, os transdutores piezoelétricos, eles são uma tecnologia barata, porém, no uso, como citado anteriormente, em estradas pavimentadas para geração de energia, é uma tecnologia de alto custo, necessitando de incentivos governamentais. Porém, há objetos do cotidiano que não são de baixo custo, que são de baixo custo, e também utilizam esse efeito, sendo assim uma tecnologia que abrange várias utilizações e preços. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final.